Já. Fala pessoal, estamos aqui de novo, meu nome é Alisson Scalco, estou Boa, aqui com... sou Eduardo Amaral. Muito bom, naquele estilo youtuber, né? Lembrando que essa sessão de vídeos aqui vai ser, né, transmitida tanto no meu canal quanto no canal do Edu, então se está inscrito num, se inscreve no outro e vice-versa, fiquem à vontade, ajudem a comunidade a crescer. É isso aí. Muito bom, vamos pro tema. Edu, vamos falar de licenciamento, né? Edu, especialista aqui em licenciamento. Essa é uma questão que, cara, todo cliente traz, né, pra gente. Licenciamento é sempre uma ciência complexa. Eu vejo que licenciamento muda muito também, então é importante vocês se atentarem, né, ao tempo que estão assistindo esse vídeo, porque a informação ela é dinâmica. Edu, muita gente me questiona, né, quando eu estou nas empresas. Poxa, Alisson, eu queria utilizar a base de dados em SQL, queria utilizar o Dataverse, mas eu queria ter um aplicativo só ou não, queria ter vários. Então, acho legal dar um overview sobre esse cenário de licenciamento, né, os fatores para a gente decidir quando ter ou quando não ter um licenciamento plus aí de Power Apps, digamos assim. Boa. O Alisson falou que eu manjo tudo de licenciamento. Vamos ver se eu manjo mesmo. Eu não manjo tanto assim, não, mas eu vou lá e dou aquele espetáculo. Se você não souber, conhece quem sabe, isso é mais importante. Conhece quem sabe, exatamente. Mas acho que a ideia, quando a gente fala de licenciamento, né, é entender que quando você tem, falando de Power Apps e Power Automate, então não vamos entrar em Virtual Agents, Power Pages e tal. Vamos falar de Power Apps e Power Automate, né? Se a gente for falar de licenciamento, o vídeo aqui é de, sei lá, 2 horas só falando de licenciamento e mostrando para vocês. Mas acho que a ideia aqui é falar num conceito bem rápido, né? Acho que o legal é quando você adquire, né, um Power Apps, um Power Automate User, por exemplo, licenciamento Premium do Power Automate, você já tem o licenciamento Premium do Power Apps e vice-versa. Quando você tem um Premium do Power Apps, né, o Power Apps per User, por exemplo, você já tem os recursos Premium do Power Automate. Então, a vantagem de você pegar o licenciamento tanto do Power Apps quanto do Power Automate Premium, eu acho que é essa, né? E aí, a gente tem as características de licenciamento. E aí, dentro do Power Automate tem o RPA Attended, o RPA Unattended. O RPA Attended é aquele RPA que você utiliza o recurso Premium, que você vê o robozinho, né, dando clique na tela. Esse é o Attended. E tem o Unattended, onde você pede para rodar num servidor, por exemplo, mas só que ele roda todo em background. Essa diferença, né, do Attended e Unattended. Já caindo para o Power Apps, os licenciamentos do Power Apps tem alguns, né, que é o Power Apps, Power User e o Pay As You Go. Quando a gente fala eu vou começar pelo Power User primeiro, tá? Porque o Power Apps é um pouquinho diferente no conceito dele. Pelo nome, a gente acha que é questão de aplicativos, o usuário tem direito a um aplicativo, mas o licenciamento é um pouquinho diferente, eu vou explicar, tá? Vou começar pelo Per User. O Per User é o licenciamento onde você dá direito para o usuário acessar N aplicações dentro do ambiente dele que foi compartilhado. Então, suponhamos que eu tenho 4 aplicações, 5, 10 aplicações no meu ambiente utilizando o recurso Premium, eu pego o licenciamento para o usuário e atribuo ao usuário. Esse é o Per User, e aí no momento que o usuário acessar uma aplicação Premium, vai consumir do licenciamento dele. Então, como funciona? Acessou o ambiente, acessou a aplicação, tem licenciamento Premium? Tem licenciamento Premium, legal, então você usa. Não tem licenciamento Premium, o que vai acontecer? Vai aparecer a mensagem para você debilitar o trial. E aí a gente começa a gerar alguns problemas, né? Dentro da empresa, as pessoas, eu compartilho com alguém da minha empresa que não tem licenciamento, e se o trial estiver habilitado dentro do Office 365 ou do Microsoft 365, a pessoa clica no Yes, né, no Sim, aquela atribuição de licenciamento veio para aquela pessoa, ela começa a utilizar. Mas tem um problema, né, que é que esse trial ele vai por um tempo, acabando o tempo dele, a aplicação vai parar de funcionar porque o usuário não tem licenciamento. E aí, abrindo um parênteses bem curtinho, é importante ter um gerenciamento de ambiente para você ver quais são, né, os usuários que estão utilizando o trial, quais são os usuários que estão utilizando o licenciamento. Mas voltando agora no licenciamento, fechando parênteses, é importante o Per User, é aquele onde você atribui o usuário, tá? Tem outro licenciamento que é chamado Per Apps. O Per Apps gera um pouquinho de dúvida nas pessoas, elas acham que eu atribuo licenciamento a um usuário e esse usuário ele tem acesso a uma aplicação dentro do meu ambiente, tá? Dentro de um ambiente específico. Mas na verdade não é assim que funciona. O licenciamento do Per App, ele não é atribuído ao usuário, ele é atribuído ao ambiente.
uma analogia que eu gosto de fazer, imagine que você vai entrar num parque de diversão, e aquele parque de diversão, ele disponibiliza 50 vouchers para o público, por exemplo. E aí eu chego no parque, a pessoa lá do parque pergunta para mim, viu, você quer entrar no parque? Quero. Você tem licenciamento? Eu falo, ou você tem um voucher? Eu falo, eu tenho um voucher aqui, eu mostro que é o meu per user, o licenciamento, eu tenho o licenciamento já, per user, então eu vou entrar dentro do ambiente, utilizar aquela aplicação, sem utilização dos vouchers disponibilizados pelo parque. Mas suponhamos que eu cheguei no parque, ou cheguei para utilizar aquela aplicação, e eu não tenho voucher comigo. O que vai acontecer? Eu vou olhar no meu ambiente se aquele aplicação foi compartilhada comigo. É compartilhada comigo? É. Então eu tenho direito a utilizar a aplicação, mas eu não tenho licenciamento. O que vai acontecer? Esse licenciamento que foi atribuído para o ambiente, que é o Per Apps, vai ser consumido. Então, se eu tinha 50 licenciamentos naquele ambiente e eu não tenho licenciamento e eu consumi aquela aplicação, eu consumo um voucher ou um licenciamento, né, o Per Apps, daquele ambiente. Então, se 40 pessoas acessarem aquele ambiente e não tiverem licenciamento nenhum, vão ser consumidos 10 licenciamentos daquele ambiente. Mas a parte mais chatinha que dessa configuração do Per Apps é que você precisa ter uma consciência e um gerenciamento do ambiente, porque se você tiver duas aplicações e compartilhou com 50 pessoas, cada uma dessas aplicações, 50 pessoas diferentes, e as pessoas acessarem a aplicação, se só tiver 50 vouchers no ambiente, quem chegar primeiro come, tá bom? E esse licenciamento é um licenciamento mensal. E aí, o último licenciamento que tem é o Pay As You Go. O Pay As You Go é legal quando você precisa utilizar uma aplicação por um tempo curto, tá? Nas outras aplicações, o licenciamento é mensal. O Pay As You Go é um licenciamento pago pelo uso, né? E aí você linka a sua aplicação a um subscription do Azure. Consequentemente, no momento que você consumir a aplicação, acessar a aplicação, lá do seu subscription no Azure, ele vai tirar um centavinho ali, ou 2, ou N centavinhos, porque você está utilizando essa aplicação. E o legal dessa aplicação, imagine no Natal, você desenvolver uma aplicação, vacinação, por exemplo. O Alisson tem um case super legal de vacinação, e a vacinação ocorreu por um determinado, 20 dias. Ao invés de você licenciar a sua organização inteira para ele consumir esses 30 dias, ou 30 dias de licenciamento, como eu disse, do Per Apps Per User, o que você faz? Você aplica um Pay As You Go dentro daquela aplicação e quem acessar a aplicação vai consumir. Então é para um conteúdo mais sazonal, né? Quando a gente fala desse licenciamento Pay As You Go. Então, se a gente for falar de licenciamento aqui, o licenciamento Premium do Power Automate, licenciamento Attended, Unattended, Per Apps, Per User, Pay As You Go, fora os outros licenciamentos, né, do Virtual Agents, a gente fica aqui mó tempão. Mas acho que é importante, né, Alisson, a gente estava falando nos temas anteriores, para definir qual licenciamento que eu vou utilizar, é importante você entender a arquitetura, né, e a necessidade do negócio. Queria que você falasse um pouquinho desse tema aí. Toda a solução, né, perfeito. Eu queria focar no Pay As You Go, porque antes a gente não tinha essa opção, né? Então, ou seja, para casos como esse que o Edu trouxe aqui, de soluções sazonais, digamos assim, né? É uma campanha ou algo, já havia às vezes cliente inviabilizar o uso, porque ele, poxa, vou ter que licenciar 20 mil pessoas, organização inteira, só para usar aquilo ali de forma pontual. O preço não vale, né? Mas quando a gente vem para um cenário que eu vou pagar somente para aquela ação e depois eu não tenho mais esse encargo, né? Ou seja, não necessariamente os 30 dias, né? Apesar que hoje você consegue um mínimo de 30. Então, ou seja, tornou o cenário muito interessante. Então, para esse tipo de situação, a gente ganha essa carta na manga agora, que antes não tinha, e aí, de repente, nos traz a possibilidade de uso de um SQL, né, ou de um próprio Dataverse para esse tipo de projeto, que geralmente tem volumetria. E quando tem volumetria, não tem para onde correr, tem que usar a base de dados profissional, consequentemente, exige licenciamento premium. É isso aí. Questão de licenciamento, a gente fica horas falando, né? Mas é isso, o tema de licenciamento é esse, e... eu vou terminar primeiro, depois o Alisson finaliza, o outro vídeo ele finalizou, mas vou finalizar primeiro. Então é isso, pessoal, se inscreva no canal aqui, deem um like, compartilhe com o pessoal. É isso aí, até mais e Valeu, gente. Um abraço, tchau, tchau.